Olá, se você não me conhece, sou o professor Dr. Victor Okazaki e para a nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com as contribuições das funções sensoriais no controle motor. Na primeira parte nós demos destaque às informações proprioceptivas e na aula de hoje nós vamos trabalhar com as nossas funções esteroceptivas. Então nós vamos trabalhar basicamente com tato, audição e visão, olfato e paladar, a gente vai deixar um pouquinho de lado. E no finalzinho eu vou tecer alguns comentários sobre a parte de integração sensório-motora, para a gente juntar todas essas peças e entender como o nosso sistema trabalha com todas essas informações sensoriais. Então, a nossa primeira função sensorial, que nós vamos trabalhar aqui esteroceptiva, vai ser o tato. Lembrando, né, a nossa diferença entre informação proprioceptiva e esteroceptiva, na propriocepção nós vamos trabalhar basicamente com informações relacionadas ao próprio corpo, e na esterocepção, informações do nosso corpo e do ambiente. Nossa primeira função esteroceptiva, o tato. O tato, então, ele trabalha numa situação de pressão ou deformação que a gente vai ter da pele em contato com alguma superfície, objeto ou substância. E o principal sensor relacionado ao tato são os nossos mecanorreceptores. Então, a gente vai ter mecanorreceptores em diferentes camadas da pele que vão ser estimulados por deformação física. Trouxe um esqueminha ali dos nossos principais mecanorreceptores. A gente vai trabalhar com o disco de Merkel, que está um pouquinho ali mais próximo à superfície, mas os corpúsculos de Meissner, eles são um pouquinho maiores, vão ser um pouquinho mais sensíveis, e um pouquinho mais ali, numa parte mais profunda, a gente vai encontrar os nossos corpúsculos de Pacini. Então, trouxe um pequeno esqueminha para a gente entender. Nós não temos só os mecanorreceptores, quando a gente pensa nesses órgãos sensoriais que são colocados ali na pele, a gente tem os mecanorreceptores, que é o que a gente vai dar maior ênfase, mas nós temos também alguns receptores de temperatura, que são nossos termorreceptores, e nós temos também receptores de dor, que são os nossos nociceptores. Quando a gente pensa no tato, o estímulo vai ser a pressão, essa deformação mecânica, e nós vamos estar então pensando nos mecanorreceptores, que são os corpúsculos de Vater-Pacini, Meissner e Merkel. Já de temperatura, a gente vai estar falando de o quanto de calor que essa superfície ela está recebendo e está absorvendo, que daí são os nossos receptores, em que nós temos receptores de Krause, que vão ser específicos para o frio, e de Ruffini, que são específicos para o calor. E dor são os estímulos intensos e substâncias químicas também podem gerar esse processo, que são os nossos receptores, que são as terminações nervosas livres. Nós vamos trabalhar com os mecanorreceptores, entendermos como essas informações provindas dessas fontes sensoriais podem auxiliar na regulação do movimento. Então, trouxe alguns experimentos, tá? Peguei algumas imagens aleatórias na internet, não são imagens específicas desse experimento, tá bom, gente? É só para ilustrar. Mas o Klatsky, ele tem uma série de estudos feitos para mostrar a importância dessas informações ápticas. Informações ápticas são essas informações provindas de mecanorreceptores em que nós utilizamos as mãos para colher essas informações, tá? Elas suplementam as informações que normalmente a gente tem de outros sistemas. E o Klatsky e os colaboradores mostraram que a identificação de objetos por manuseio sem informação visual. Então, nesse experimento era ocluída informação visual, colocava lá uma faixa para a pessoa não ver aquilo que era colocado na sua mão, e eram trazidos vários objetos para a pessoa, e a pessoa tinha que dizer o que era aquele objeto. E houve uma taxa de acerto de 96%, e basicamente entre 1 e 2 segundos a pessoa já conseguia fazer o reconhecimento do que era aquele objeto, das principais características daquele objeto. Ou seja, aqui é demonstrado que a informação tátil ela é uma informação muito rápida e também muito precisa. Nós utilizamos ela o tempo todo, quando você, não só na situação de você segurar algum objeto para perceber sua forma, mas mecanorreceptores também provindos, por exemplo, da sola dos nossos pés para fazer os ajustes durante a caminhada, manutenção do equilíbrio, quando eu tenho que realizar um ajuste de contração para antever perturbações do sentido anteroposterior ou médio lateral, isso tudo é feito muito rápido por meio desses nossos mecanorreceptores da sola dos nossos pés também. Tá? Esse outro estudo eu achei ainda mais interessante. Olha que legal que o Liederman e o Klatsky fizeram. Eles pegaram diversos objetos para serem manuseados e eles tentaram verificar quais as estratégias que as pessoas utilizam para perceber essas características de manuseio, de exploração da informação áptica que nós temos nas mãos. Então ali eles foram colocando, né, objetos com diversos tamanhos, formas, texturas e por aí vai.
E ali à direita eu coloquei para vocês um desenho esquemático mostrando o que nós temos em termos de movimentos feitos para explorar as características. Então, se eu quero saber, por exemplo, a textura de um objeto, eu faço movimentos mais laterais, né? Esfregando ali esse material. Se eu quero saber a dureza, eu faço movimentos batendo ali a mão. Se eu quero saber a temperatura, eu faço um contato mais estático. Se eu quero saber o peso, eu pego aquele objeto e faço pequenas oscilações. Se eu quero saber a forma ou o volume, eu vou contornando aquele objeto, eu vou seguindo aquele objeto, né? Ou faço um envolvimento, que eles falam também. Tem alguns testes específicos para função também, quando eu dou 2 objetos, eu tento encaixar esses objetos por meio também dessas diferentes explorações que eu faço. Então, Lindemann e Klatsky, eles mostraram algumas características que são comuns à maior parte de nós seres humanos. Nós adotamos estratégias bem parecidas com essas para explorar essa informação áptica provinda dos mecanos receptores das nossas mãos. Um outro estudo muito legal é feito por Johnson e Westlin. Olha que legal esse estudo, eles mostraram quão importante é essa informação. Imagine se a gente não tivesse essa informação, quão complicado seria, tá? Então, o que eles fizeram? Pegaram lá uma caixinha, tá? E pediram para a pessoa, olha, você vai simplesmente pegar essa caixinha e elevar essa caixinha. Essa era a tarefa a ser feita. Essa caixinha, na verdade, ela era um transdutor de força. A pessoa conseguia quantificar, o experimentador quantificava o quanto de preensão a pessoa fazia para elevar essa caixinha. E ele revestiu essa caixinha por meio de 3 materiais: seda, camurça e lixa. Se eu vou revestir ela com 3 materiais de coeficiente de atrito diferente, né, então uma seda é muito mais liso, aquilo escorrega muito mais fácil do que em comparação, por exemplo, a uma lixa, né, que é muito mais áspera. Então, teoricamente, a quantidade de força que eu preciso exercer para que aquele objeto não escorregue da minha mão, ele vai ser maior para a seda, um pouquinho menor quando eu penso na camurça e muito menor quando eu penso na lixa. E se a gente observar no nosso gráfico ali do lado direito, na condição normal, é o que a gente vai encontrar, tá? Aquela primeira linhazinha ali mais espaçada, pontilhada, é a seda, que a gente realiza mais força, né? Chega a passar 10 newtons de força. A camurça um pouquinho menos, mais ou menos 7 newtons. E a lixa perto ali de 5 newtons de força na condição normal. Para mostrar o efeito e a importância que essa informação sensorial tem, esses pesquisadores eles pegaram e simplesmente anestesiaram a mão. A pessoa simplesmente perdeu a referência em relação aos mecanorreceptores. E pediram para as pessoas, mais uma vez, pegar essa caixinha e elevar com essas diferentes texturas. Só que a pessoa não sabia qual era essa textura. Então ela simplesmente pegava a caixinha e erguia. O que foi que aconteceu? Se a gente olhar ali agora no gráfico do lado direito, a gente vai perceber que tem uma pequena mudança, né, da variação em relação às texturas, mas é pouca coisa, tá? A gente não tem diferença significante ali. Então, basicamente, o que acontece? Independente da textura sendo colocada agora, as pessoas elevam esse material exercendo uma força muito maior e muito parecida entre as 3 texturas, tá? Então reparem que antes a gente estava ali, né, com a seda perto ali de 10 newtons. Agora os 3 revestimentos acabam gerando quase que 20 newtons de força, né? Chega muito próximo de 20 newtons de força. Ou seja, você gasta em algumas situações mais que o dobro da quantidade de força, mais que 3, 4 vezes a quantidade de força que você exerceria para realizar a pega de um determinado objeto. Então reparem que a informação sensorial tátil, mecanorreceptor, ela é muito precisa, ela também é muito rápida, tá? Então pensa você, toda vez que você vai pegar um objeto, eu vou pegar uma taça, eu vou pegar um copo, eu vou pegar uma caixa mais pesada que está sobre uma mesa, na hora que eu contacto esse objeto, eu faço um pequeno levantamento, eu já consigo ter toda uma percepção do peso, da densidade desse objeto, quão rígido, quão flexível ele é, eu já consigo ajustar a minha pegada e o quanto de força eu tenho que realizar para controlar esse objeto, tá? Então, um aspecto muito interessante. A informação tátil ela é muito importante, muito precisa e muito rápida, e ela nos garante, como mostra esse experimento, uma economia mecânica de geração de energia, de geração de força muito interessante. Então, só do ponto de vista de energia que a gente gastaria se nós não tivéssemos essa informação, aqui a gente tem uma economia muito grande. Então, mostra a importância que essa informação ela vai ter aqui para uma situação de uso de informação áptica. A gente poderia estar dando outros exemplos para melhoria do equilíbrio, quando eu suplemento essa informação, com uso de sistema âncora,
aumentando a informação por meio de toque suave em algumas superfícies, que eu vou comentar posteriormente na parte de integração sensório-motora. Outra informação sensorial muito importante é a nossa audição, tá? Então, a nossa audição, a gente vai estar falando de uma onda sonora que se propaga através do canal auditivo e colide com o tímpano. O tímpano é como se fosse uma superfíciezinha que ele vai estar ali também oscilando, tá? Então, essa oscilação ela vai ocorrer em função da compressão e evacuação alternada de ar que causa essa vibração então, no tímpano. E o tímpano vai, por decorrência, vibrar pequenos ossinhos que nós temos ali, que vão produzir também vibração no fluido biológico. E lá dentro dessas estruturas que nós temos também no nosso ouvido interno, a gente vai ter células ciliadas ao redor de toda a parede dessas estruturas, e essa oscilação mecânica das células ciliadas vão produzir os diversos sons. Olha que interessante, né? Uma estruturazinha, uma pelezinha que nós temos ali no ouvido, vibram alguns ossinhos que vibram um determinado líquido que vai vibrar as células ciliadas e vai nos dar essa rica informação sensorial que nós temos auditiva. Pense que a gente consegue perceber e discriminar diferentes tipos de som, frequências, timbres, intensidades, apenas com essas pequenas oscilações mecânicas que nós temos, né? Muito bacana isso. Mas nós falamos que normalmente a audição ela tem um efeito assim um pouquinho menor em termos de controle, tá? Então, diferente lá da visão, que a gente vai falar que normalmente é a fonte dominante que nós temos sensorial, dessas outras que nós falamos anteriormente, a audição a gente fala que é uma fonte secundária, uma fonte indireta em termos da participação. A gente tem algumas situações particulares em que ela vai ser direta, tá? Mas normalmente a gente associa a audição com uma função parecida de um radar. Ela vai te dar uma percepção do ambiente no sentido de discriminar onde a direção em que alguns sons ele vem. Então, ele vai ter também uma importância muito grande para nós. Na música, nessa orientação de atenção, quando a gente pensa em termos de um som que aparece de um determinado local, e a distância de uma fonte sonora. Então, se eu pensar num musicista que vai tocar algum instrumento, se eu pensar em um dançarino que vai ter que seguir o ritmo da música, né, um ginasta que também vai precisar desse ritmo da música para exercer lá a sua rotina, então, tranquilo, a música ela daí tem um papel um pouquinho mais direto. Tirando essas situações, a gente fala que ela tem um papel mais indireto. Você pode comentar, né, professor, mas eu posso pensar numa situação do cotidiano que a pessoa está mexendo no celular, de repente alguém buzina e se ela não escutasse aquela buzina, ela podia ser atropelada e foi determinante para a manutenção da vida daquela pessoa. Sim, ela tem esse papel, a gente pode vislumbrar situações como essa. Mas em termos de sintonia e correção de movimento, normalmente a gente coloca ela com uma função secundária, tá bom? Mais diretamente para essas que a música vai fazer parte. Mas quem já tem alguma experiência, por exemplo, no esporte, você sabe, por exemplo, se você joga num ginásio, né, que tem muita torcida, você não consegue escutar o som, por exemplo, do jogo em si, você só escuta a torcida, você perde muita referência. Quando você está jogando, você escuta o seu companheiro de equipe pedindo bola, você escuta os passos de alguém que está correndo atrás de você, você consegue se orientar, você usa essas informações também para se orientar. Tá? Então a gente tem essas situações dentro do esporte. Quando você vai realizar um saque no voleibol, ou uma cortada no voleibol, pelo barulho do toque da mão na bola, você sabe se você encaixou a bola ou não encaixou a bola. Tá? Pelos mecanoreceptores você também consegue ter essa percepção. Então são informações que auxiliam na regulação do movimento, você tem essa participação, mas normalmente a gente vai associar outras informações como dominantes ou como preponderantes. Tudo bem? E temos então a nossa visão. A luz ela vai passar por diversas estruturas, tem esse desenho esquemático que eu trouxe para vocês, então ela passa ali pela córnea, ela passa pela pupila. A nossa pupila, na verdade, né, aquele pretinho que nós temos dos olhos, ele é um orifício, na verdade ele não é uma estrutura física, então é um buraquinho que nós temos ali. A pupila tem que lembrar que ela dilata, ela aumenta de tamanho, diminui de tamanho para um controle de luminosidade. Então quando o ambiente está mais escuro ela vai dilatar para entrar mais luz, quando está mais claro ela vai fechar para não comprometer muito a nossa retina, não queimar esses sensores que nós temos, são os cones e bastonetes. Depois que passa pela pupila, vai passar pelo cristalino, passa pelo corpo vítreo e termina na retina para ser captadas pelos cones e bastonetes. Tá? Cones, eles possuem esse nome porque ele tem esse formatozinho, né, como se fosse de um conezinho, tá? E bastonetes, ele tem um conezinho na cabeça, mas ele é mais compridinho, parecendo um bastão, por isso eles recebem esse nome de cones e bastonetes. São os dois órgãos sensoriais responsáveis pela nossa visão. Aqui nessa imagem também é importante a gente destacar
a fóvea, que é aquele pontinho central ali. A fóvea é justamente o nosso foco de visão. Então, se eu pedir para você, olha, foque a sua visão aqui no meu dedo indicador, basicamente o meu dedo indicador está localizado na sua fóvea, no seu centro focal, tá? Então, a fóvea é justamente o local em que é projetado o nosso centro de visão. Uma característica muito interessante também é o nosso ponto cego. Eu não sei se vocês sabiam, mas nós temos um ponto cego. Nós temos um ponto ali dentro da retina em que você não tem esses cones e bastonetes, que é justamente a saída do nosso nervo óptico. Ali nesse nosso desenho está um pouquinho acima da nossa fóvea, tá? E já queria aproveitar esse desenho aqui para comentar a distribuição que nós temos dos cones e bastonetes. O nosso centro focal é onde nós temos uma maior concentração de cones. E indo em direção à periferia dos nossos olhos, vai diminuindo o número de cones e vai aumentando o número de bastonetes. Mas o que são esses cones e os bastonetes? Eles são os dois órgãos responsáveis pela captura da nossa imagem visual. Então, os bastonetes, eles são mais insensíveis à cor, ele não é muito bom para discriminar cor. Na verdade, eles têm uma resolução menor em termos de imagem, tá? Eles vão ter aquela visão mais turva. Mas ele é muito bom para informações visuais em baixa luminosidade. Então, quando você está naquele ambiente, né, penumbra, mais escuro, você acordou no quarto de noite, abriu os olhos, está tudo escuro, mas você consegue ver alguma coisa, é porque você tem os bastonetes que te garantem essa visão mais noturna. Os bastonetes, eles também são muito bons para discriminar movimento. Então, eles são muito responsáveis pela discriminação de movimento, são mais sensíveis à modificação de movimento. Já os cones, eles trabalham melhor em ambientes mais iluminados. Então, eles precisam de mais luz porque a função primária dos cones é justamente discriminar cores. Então, a nossa acuidade visual, a nossa resolução visual, elas basicamente provêm dos nossos cones, tá? Mas eles são mais sensíveis a variações, são menos sensíveis a variações de movimento, tá bom? Apesar de ter ser responsável por discriminar formas, ter uma resolução melhor, mas os bastonetes eles discriminam o movimento melhor do que cones. Relacionado principalmente aos cones, a qualidade que os cones têm, aparece uma patologia que é o daltonismo, que é quando as pessoas não conseguem discriminar algumas cores. Um daltônico, por exemplo, ele pode olhar lá para um semáforo, como eu coloquei ali no canto superior direito, e ele não enxergar as cores verdes e a cor vermelha. É por isso que mundialmente foi padronizado a forma com que os semáforos são, tá? Então a primeira luzinha é para você parar, que seria relativo ao vermelho. A segunda luzinha é para você ter atenção, que alguma coisa vai acontecer, né? Vai mudar a cor do semáforo. E a terceira luzinha ali é o siga, vai em frente, que é o verde, tá? Então, daltônicos, eles não têm essa capacidade de percepção de algumas cores e às vezes eles não veem esse vermelho, eles podem não ver o verde, eles podem ter algum déficit em alguma cor. Curiosamente, eu sempre aplico um teste que é muito parecido com o que está aqui nessas letras que eu coloquei para vocês. Então, numa percepção normal, a pessoa veria o R e veria o U, mas deficiência para percepção das cores vermelho e verde, por exemplo, nessas imagens que eu coloquei abaixo, a pessoa iria ver um E e iria ver um G, tá? Então, o que acontece nessas situações? Todo ano eu aplico um pequeno testezinho que está no próximo slide. Vou pedir para você pegar uma caneta para anotar a sequência de números que vai aparecer, mais ou menos parecido com esses gráficozinhos que eu tenho aqui. E daí na sequência eu vou passar um gabarito para você. Eu vou dar 10 segundinhos, você vai pegar uma caneta e você vai, ou no próprio computador, você vai anotar a sequência numérica que nós vamos ter. Só para passar uma estimativa para vocês, em torno de a cada 60, 50 pessoas, todo ano eu encontro uns 2 daltônicos mais ou menos nas turmas, tá? A cada 50 pessoas eu tenho encontrado 2 daltônicos e muito engraçado. Alguns alunos eles ficam assim extremamente preocupados. Nossa, professor, eu não sabia que era daltônico a vida inteira. Olha que engraçado, eu dou aula para adultos, universitários, pessoa ali com 20 e poucos anos, ela faz esse teste e nunca na vida soube que era daltônico, que tinha algum tipo de deficiência em discriminar algumas cores, tá? Vamos iniciar esse teste com vocês então, estão prontos aí? Peguem um gabarito, eu vou dar 10 segundinhos para vocês, olhem as formas, coloquem lá os números e na sequência dou o gabarito para a gente verificar se você também tem essa acuidade visual preservada ou se tem algum tipo de deficiência nos seus cones. Vamos lá. Tempo para vocês.
Então vão anotando ali da esquerda para a direita, do canto superior esquerdo ao direito e de cima para baixo, tá? Façam a linha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e a sexta. Bateu o olho, colocou o número e vamos ao nosso gabarito. Estão prontos? Antes de passar o gabarito, não fique triste, não fique frustrado, tá? Se você é daltônico, tem um certo grau, às vezes até mais alto de daltonismo, não se preocupe, você sobreviveu até agora, você vai continuar sobrevivendo, não se frustre. Eu tive algumas situações em que alguns alunos ficaram muito tristes por descobrirem essa patologia. Então, no nosso primeiro círculo ali nós temos o número 5, no outro nós temos o número 6, no outro nós temos o número 5, no outro nós temos o número 2, no outro nós temos o 8 e no outro nós temos o 7. Então, se você não identificou algum desses números conforme o gabarito, é muito provável que você tenha alguma deficiência para discriminar alguma cor, tá? Uma outra forma muito interessante de fazer também isso daqui são aqueles extratos de cores, né? Que nós temos assim. Você pode simplesmente pedir para algumas pessoas ir dizendo para você qual é a cor e você também confere e vai dizendo qual é essa cor. Daí você vai conseguir identificar em qual cor você tem essa deficiência, se porventura você foi um dos felizardos aqui em não discriminar conforme o gabarito, tá bom? Mas vamos seguir lá. Aqui foi só uma brincadeirinha para que vocês entendam o papel dos cones. Quando a gente pensa em termos de visão, a visão ela tem um papel muito importante no controle do movimento. Nós temos um conjunto muito grande de informações e estratégias de foco visual que a gente pode fazer uso para o controle motor. Então, primeira questão, eu tenho aquilo que a gente chama de uma visão focal e uma visão periférica, ou também chamada de visão ambiental. Visão focal é a visão formada na superfície posterior da retina, em que existem basicamente os cones, lá na fóvea. Então, a visão focal é quando eu foco aquela principal informação sobre a fóvea. Lembrem, né? Na estrutura que eu comentei para vocês da retina dos nossos olhos, nós temos lá a nossa fóvea, que é colocada aqui. Nessa fóvea, próximo à fóvea, ao nosso foco, nós temos uma maior quantidade de cones. Na medida em que eu vou me afastando, indo para a periferia dos olhos, eu tenho mais bastonetes. E a visão periférica, ao contrário, é a visão na região mais periférica da retina, com menor número de cones e maior número de bastonetes. Algumas modalidades são muito importantes para o uso da visão focal e outras a gente começa a ter muito grande o uso também da visão periférica, tá? Então, eu trabalhei como treinador de basquetebol, joguei um pouquinho também, gosto de jogar até hoje basquetebol, e no basquetebol é ensinado isso. Há situações em que você marca, por exemplo, uma pessoa sem bola, né? Eu estou defendendo, estou marcando alguém que não está com a bola, a gente brinca que você tem que ficar com um olho no peixe e outro no gato, né? Então, vamos supor que o meu defensor está aqui à minha direita e a bola está aqui à minha esquerda. A gente fala que você vai ter que ficar, né? Esse cantinho do olho, essa visão periférica aqui no meu marcador e essa visão periférica aqui na bola, tá? Então, várias modalidades são muito treinadas nesse sentido, o uso da visão periférica, mas em algumas situações, na maior parte, o uso da visão focal é que tem a principal importância. Então, vamos ver alguns experimentos para mostrar essas situações, tá? Trouxe aqui, isso aqui é o Laboratório de Estudos do Movimento, lá da Unesp de Rio Claro. O professor Barella foi o professor responsável na ocasião por trazer esse instrumento aqui para o Brasil. Se eu não me engano, nós só temos essa sala móvel, na verdade, esse paradigma de estudo, né? Nós temos essa instrumentação toda e acho que nós só temos dois laboratórios que possuem sala móvel aqui no Brasil, que são justamente os dois laboratórios, um que o Barella começou trabalhando lá na Unesp e agora nesse novo laboratório do Barella lá no Unixul. Então, o que é essa sala móvel? Sala móvel é uma sala, é uma caixa, né? Um caixotezão grande como esse. Ali tem uma plataforma de força na parte central dessa sala e tem um mecanismo ali, eu coloquei numa fotinha ali no meio, na parte superior, que é um servomecanismo, um motorzinho que vai puxar essa sala para frente e para trás. Ela fica empurrando essa sala para frente e para trás para causar uma percepção de movimentação dessa sala. Obviamente, não é um movimento muito grande, é um movimento ali de 1 centímetro, talvez em algumas situações até menos que isso, numa velocidade também muito baixa, para que a pessoa não perceba tanto, tá? Ele tem que causar uma percepção de movimento apenas para o sistema visual, mas às vezes voluntariamente a pessoa não percebe essa movimentação, tá? Tem situações que você pode manipular para perceber e para não perceber. O Lee e o Aronson, eles foram os primeiros a trabalhar com esse paradigma da sala móvel, e olha que interessante. Eles pegaram crianças começando a andar, são chamadas ali de infantes, a criança quando começa
conseguir ficar de pé, ter aquele apoio sustentado e daí ela consegue já dar os seus passinhos independentes. E ele colocou na sala móvel. Quando eles começaram a manipular esse movimento da sala, crianças que estavam nessa faixa etária, 1 ano e meio mais ou menos, eles, como a visão ela é perturbada com o movimento da sala, né? Afinal, todas as fontes sensoriais do corpo falam que você está parada, mas a sala cria uma situação que vai falar para a informação visual que você está em movimento. Quando a criança tenta acoplar a informação visual, dar ênfase para a informação visual, para responder aos movimentos da sala, ela simplesmente desestabiliza e cai. Você faz com que a criança caia. Então isso mostra a importância que a informação visual tem e que ela é uma das fontes sensoriais dominantes em relação às outras fontes sensoriais. Esse outro experimento ele faz uma situação também bem bacana. Ele tenta identificar qual é a informação sensorial mais importante. Será que a informação sensorial que fica ali à frente da pessoa, da parede da frente? Ou será que são as informações sensoriais laterais? Quem você acredita que mais perturba o equilíbrio? Pensa um pouquinho. Quando você modifica só a frente ou quando você modifica as paredes laterais? Então aqui ele mostrou o seguinte, tá? Ali nós temos do lado direito superior um gráficozinho, em branco é o movimento da sala toda. Então reparem que se eu movimentar toda a sala, a parede da frente e paredes laterais, eu tenho uma perturbação muito grande. Agora, quando eu perturbo só as paredes laterais, ele é quase equivalente ao branquinho ali, né, que é a partezinha cinza mais claro. Então reparem que foi muito alta a perturbação. E se eu perturbar só a parede da frente, reparem que não é tanto assim, né, uma oscilação um pouquinho menor. Então, nossa, Victor, eu ia pensar justamente o contrário, que se eu manipular a informação da frente, da parede da frente, ia me perturbar mais do que as laterais. Tá, mas pensa comigo. Vamos lembrar lá da estrutura que nós temos no nosso olho e dos sensores que estão acoplados a essa informação. Lembrem que nós temos mais cones na região próxima à fóvea e mais bastonetes na região mais periférica. Quem era responsável pela discriminação de movimento? Bastonetes. Bastonetes estão mais próximos à região central ou às periferias da nossa visão? Visão periférica, periferia, certo? Então é isso que acontece, tá? Se você tem, na verdade, mais movimentação na lateral, isso perturba mais o seu equilíbrio do que na região frontal, porque nós temos mais bastonetes relacionados a esse campo visual, essa área que é captada da nossa visão. E tem algumas situações que vocês devem lembrar isso acontecendo, tá? Então, talvez alguns de vocês já vivenciaram isso. Às vezes você está lá no carro, parado numa ladeira, né? Parou o sinaleiro, você está lá numa ladeira dirigindo, de repente você se distrai, olhou para a música, alguma coisa assim, e o carro do lado sai. Você automaticamente pisa rápido no freio, porque a percepção que você tem é que seu carro está indo para trás. Mas na verdade não, seu carro está parado. Mas o movimento que teve do lado te deu aquele anseio para acionar o freio rapidamente. Ou o contrário. Tive algumas situações que eu ia viajar, aí demora para sair o ônibus, né? Demora para sair o ônibus, de repente você está lá, se distrai, aí você vê que começou a movimentar no lado, mas na verdade é o ônibus do lado que está saindo, não o seu. Mas só o fato do ônibus do lado começar a movimentar, você já tem a percepção de que você está se movimentando. Tá? Então, ela é uma percepção muito forte em termos de movimento. Quem já teve a oportunidade de ver esses brinquedos novos que nós temos, de realidade aumentada, quem já teve a oportunidade de ir lá para os parques da Universal, para os parques da Disney, eles fazem muito uso desse tipo de manipulação sensorial nos brinquedos para causar essa percepção. Você não sai do lugar, você não se movimenta e simplesmente esses movimentos que acontecem da nossa visão causam toda essa situação de percepção de movimento. Obviamente, como eu expliquei na aula anterior para nós, né, se você tem a percepção do movimento visual, mas o aparelho vestibular não está se movimentando, você tem aquela náusea, que é um dos aspectos mais complicadores para esses jogos de realidade aumentada que nós temos. Tá? É o desafio que eles estão tentando resolver no momento. Temos também estratégias de perseguição que nós chamamos de focal. Tá? Então aqui é para exemplificar a importância da visão focal. Então esse estudo aqui do Salvesberg, ele fez o seguinte, ele fez uma simulação da ação do goleiro, que o goleiro tinha que defender um determinado pênalti por meio de um manche, né? Ele tinha que mover uma alavanca para mostrar a direção que o goleiro teria que pular para adivinhar em que direção a bola iria, com um vídeo filmado da aproximação do chutador. E os novatos, eles compararam novatos e experientes. O que eles encontraram? Novatos, eles tinham o seu foco de atenção visual no maior número de pontos. Então olhava para o tronco, para os braços e para o quadril dos chutadores. Eles acabavam ficando menos tempo de fixação de visão focal, porque ficavam alternando o tempo todo. Já jogadores experientes,
eles ficavam olhando para um menor número de pontos, então olhavam para a bola numa determinada parte da fase do chute, para a perna de apoio e para a perna de chute. E eles conseguiam ficar um maior tempo de fixação focal nessas partes. Então reparem que aqui, só o fato de como você usa a sua informação visual, para onde você olha, para onde você direciona a sua atenção, isso já é um fator discriminante da experiência de novatos e experientes para o chute no futebol. E a visão periférica, ela tem também sua importância? Tem. Esse outro experimento mostrou isso, do Williams e do Davids. O que eles fizeram? Compararam novatos experientes, fizeram um layout lá também, como se fosse um videogame, né? Um telão que eles projetaram de ações de 3 contra 3, 3 atacantes contra 3 defensores. Colocaram umas placas no chão, como se fossem os botões de para onde o defensor teria que ir. E fizeram uma oclusão da informação periférica, por meio, né? Como se fosse de um óculos que delimitasse a visão dessa pessoa. E colocou essa pessoa para analisar aquela situação e tentar responder. O que aconteceu? Aqui tem dados bem curiosos desse experimento, tá? Que está ali no lado direito inferior para vocês. Curiosamente, na situação de visão completa, os habilidosos eles têm uma certa vantagem em relação aos novatos. Mas olha que curioso que aconteceu nesse estudo. Quando feita a oclusão da visão periférica, os novatos tiveram melhor desempenho para prever aonde a bola iria em comparação aos habilidosos. Para mim esses dados são um pouquinho estranhos, né? Mas enfim, vamos seguir lá com aquilo que os autores propuseram. Os autores eles tiraram a seguinte conclusão desse estudo, tá? Eles falaram o seguinte, olha, os habilidosos tiveram um desempenho pior que os novatos nessa situação de oclusão periférica, porque na verdade eles estão acostumados, eles fazem muito uso da informação periférica para acompanhar esses lances, tá? Aquilo que eu expliquei mais ou menos em relação ao basquetebol, tá? O que eu acho estranho? Para mim, independente da sua ação, os habilidosos deveriam ter melhor desempenho. Eu questiono se efetivamente esses caras eram tão habilidosos assim. Mas tudo bem, esse estudo mostra a importância que a visão periférica possui no controle do movimento humano, assim como exemplifiquei no basquetebol, em outras modalidades, isso vai acontecer. Uma informação também muito importante e muito utilizada. Outras formas de perseguição visual, tem aquilo que nós chamamos de movimentos sacádicos e movimentos contínuos. Movimentos sacádicos são ações rápidas dos olhos de um ponto de fixação para outro. O objetivo é deslocar o foco visual para diferentes partes do campo visual em curtos intervalos de tempo. Durante a transição, a visão é momentaneamente suprimida. Em movimentos contínuos, o foco de visão nítido é em função de deslocamento mais lento. Exemplo que eu dou para discriminar bem a diferença de movimentos sacádicos e movimentos contínuos. Quando você está lendo uma frase, vamos supor que você está lendo o título do meu slide ali, comportamento motor, né? Então, na primeira frase, comportamento motor, você vai fazendo uma visão contínua das letras e das palavras. Toda vez que você tem que trocar de linha, sair de comportamento motor, vou ali para a próxima frase, movimentos sacádicos, para a próxima linha, eu faço o movimento sacádico. Então, no movimento sacádico, eu abro meu campo visual, captei minha informação, volto, mudo direção, captei a informação. Quando eu mudo de um ponto para outro, essa trajetória que eu tenho, a minha visão está ali num ponto, e agora ela vai para outro ponto, eu perco essa informação na trajetória. Essa aqui é a lógica. Já no movimento contínuo, não. Eu simplesmente acompanho toda essa informação visual. São duas estratégias que nós temos de perseguição visual. E de alguns estudos mostraram mais ou menos as diferenças que nós temos. Então, nesse daqui, a ideia era analisar a velocidade máxima de perseguição visual. E esses autores eles mostraram que, olha, a perseguição com apenas movimentos oculares, ela vai nos dar uma velocidade em torno de 40 graus por segundo. Já a perseguição viso-manual, né, de eu acompanhar, mexer um pouquinho as estruturas e também até, às vezes, utilizar partes do corpo para estar guiando essa questão do movimento, eu consigo aumentar isso para 90 graus por segundo. Se você sabe a trajetória, são movimentos mais altos selecionados, você pode chegar a 100 graus por segundo. Aqui a gente está falando de pessoas que não têm um treinamento, na verdade pessoas assim comuns, elas não treinam esse tipo de velocidade de perseguição visual. Quando a gente compara com pessoas que necessariamente precisam ter essa cuidado um pouquinho maior, como por exemplo esse estudo mostra, rebatedores profissionais de beisebol, esses caras conseguem ter uma velocidade de até 130 graus por segundo. Aqui nesse estudo eles tentaram analisar aonde é o foco visual, para onde ele é direcionado quando rebatedores vão tentar rebater algumas bolas rápidas, tá? E nesse estudo ele mostra o seguinte, olha, quando uma bola é lançada,
a pessoa fica com o olho primeiro lá no padrão do arremessador, mas posteriormente ele fica com o olho na bola para tentar prever onde essa bola vai passar e assim iniciar o movimento de rebatida. Mas chega num determinado ponto, que é o que está exemplificado ali no gráfico à direita, em que a pessoa começa a girar o taco da bola e pouco depois dela começar a girar o taco para tentar rebater a bola, ela simplesmente perde o foco visual dela. Então, ela passa a acompanhar esse movimento por meio de uma visão periférica. Então mostra as diferentes fases no arremesso de beisebol, onde está esse foco de visão e no instante em que eu paro de ter o foco na bola. Afinal, né, você precisa rebater, não tem como você ficar com o foco visual na bola porque você vai girar o tronco de um lado e a bola pode passar do outro lado. Então a mecânica de movimento em relação ao pescoço e a mecânica de movimento dos braços e tronco acaba sendo antagônica se você tentar manter o olho na bola sempre. Então você precisa desacoplar essa informação em algum momento, tá? E legal desse estudo que ele mostra, olha gente, em torno de 30 graus por segundo a mais de uma pessoa experiente. Então isso é treinável, essa velocidade que nós temos de perseguição visual. Outras estratégias de perseguição, nós temos aquilo que é chamado de sistema imagem-retina e sistema cabeça-olho. No sistema imagem-retina, os olhos eles ficam imóveis, a estrutura toda, né, cabeça e olhos ficam imóveis, enquanto a imagem do objeto se desloca através da retina. Já no sistema cabeça-olho, não. Eu modifico o posicionamento dos olhos, da estrutura, lá da cabeça, às vezes do corpo, para garantir que a projeção da imagem sempre fique estacionária na fóvea. Então, um exemplo que eu gosto de dar para os meus alunos é um felino caçando ou brincando. Não sei se vocês já viram, quem tem gatinho em casa, quem já viu assim, né, videozinhos na TV de algum animal, felino caçador, ele pega, ele fica imóvel, né? Às vezes você tem lá o gatinho que fica lá imóvel, paradinho, pronto para pegar o ratinho, aí de repente aquele ratinho ali começa a transitar, tá andando ali para dar o bote, mas aquele felino está paradinho, ele não mexe os olhos, ele percebe só aquela imagem transitando ao longo dessa retina, de repente ele vai e dá o bote, tá? Alguns animais, né, caçadores, eles são assim. E já o sistema cabeça-olho não. Sistema cabeça-olho, se aquele objeto ele está se deslocando, você mantém toda a estrutura focada naquela imagem para garantir que a imagem sempre seja projetada sobre a fóvea. Então, no sistema imagem-retina, a imagem vai transitar dentro de toda a retina, tá? Ou de partes dessa retina. E já no sistema cabeça-olho, a imagem ela fica sempre projetada na fóvea. E que importância isso tem para nós? Bom, esse estudo analisou justamente essas estratégias. Quais as estratégias utilizadas para uma tarefa, por exemplo, você agarrar bolas de tênis que são lançadas por uma máquina em diferentes velocidades? E daí foram utilizadas 3 condições de foco visual. Sistema cabeça-olho. Então, é lançada a bolinha e você fala para a pessoa, olho na bola. Durante toda a trajetória, fique olhando a bola e tente agarrar essa bolinha. Em outra situação, foi utilizado o sistema imagem-retina 0 graus. Ou seja, olha, você vai ficar com seu foco visual lá na máquina, lá na origem. Não tire seu foco visual de lá, use a sua visão periférica para agarrar a bolinha quando ela chegar próxima a você. E numa outra situação, imagem-retina 33 graus. Foco no final. Então, olha, fica olhando aqui, né, na posição onde a bolinha vai chegar para você tentar agarrar ele aqui e perceba lá naquele cantinho, lá onde a máquina está, a sua visão periférica para você tentar segurar essa bola. E daí nós temos os resultados ali naquele gráfico superior direito que eu trouxe para vocês. Então, quando a bola é lançada em velocidades mais lentas, 370 milissegundos, 330 milissegundos, a gente não tem muita diferença em relação às velocidades, tá? Aos sistemas de perseguição. Então, tanta perseguição, né, sistema cabeça-olho, que é aquela mais escurinho ali, o cinza mais escuro, quanto o sistema 0 graus, que você fica com foco lá no início, que está em branco, quanto a situação de foco 33 graus ali no final, o seu foco visual, nas velocidades 370 e 330 milissegundos não tem diferença. Agora, quando eu aumento a velocidade dessa bolinha e vou para 280 milissegundos, eu tenho uma perda muito grande quando eu fico fazendo apenas o uso da informação no final. Porque o que acontece? Como é muito rápido, se eu estou com o foco só aqui no final, na hora que essa informação chegou no meu foco de visão, eu vou tentar pegar, a bolinha já passou, tá? Então, isso que acontece aqui. E quando eu tenho uma situação que é o contrário, mais rápida ainda, 260 milissegundos, olha que engraçado. Quem tem melhor desempenho nessa situação é a visão 0 graus.
quando eu tenho foco lá no início. Por quê? Porque é muito rápido. Então eu só consigo utilizar parte dessa trajetória lá do início para tentar predizer mais ou menos onde eu vou ter que pegar a bolinha. Se eu tentar perseguir olhando, que é a primeira estratégia de foco, é muito rápido, às vezes eu não consigo acompanhar mesmo com toda a estrutura se movendo. Então são as diferentes vantagens e estratégias que a gente tem. E quando comparado também visão binocular e monocular, a gente tem algumas situações bem peculiares, né? Então qual a diferença de eu utilizar uma visão só ou utilizar as duas visões? Entra um conceito muito legal que é o que a gente chama de disparidade ocular. O que é disparidade ocular? Olha que interessante, nós temos dois olhos, então teoricamente você está captando de uma perspectiva aqui a informação e de outra perspectiva a informação. Só que quando essas informações vêm, teoricamente você tem uma imagem só. Uma imagem só, ela é captada, tá? Uma forma bem simples de a gente brincar com essa disparidade ocular e mostrar que nós temos esses dois campos visuais é você fazer o seguinte, ó, pega o seu dedinho e encosta aqui no seu globo ocular de um dos olhos, tá? Bem embaixo aqui, e empurra um pouquinho esse olho. Você vai ver que essas imagens elas começam a dessintonizar, desincronizar, tá? Essa diferença que nós temos das perspectivas de coletar essas imagens é o que nós chamamos de disparidade ocular. Aqui tem uma situação bem interessante também. Vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Peguem e façam isso aqui, ó, tá? Façam um círculozinho e foquem esse círculozinho aqui no meu dedo, tá? Foquem esse círculozinho aqui no meu dedo indicador. Vocês vão perceber o seguinte, tá? Coloca um pouquinho para frente do seu rosto e foquem aqui assim. Agora abram seu olho direito e fechem o esquerdo e depois troquem. Vocês vão perceber que um dos olhos de vocês está bem focado no meu dedo, o outro olho está totalmente fora. Nós temos também aquilo que a gente chama de um olho de preferência, um olho de mira, tá? Para mim, meu olho de mira é o olho esquerdo. Se eu focar aqui assim, ó, na webcam como eu estou fazendo agora, se eu fechar meu olho direito está totalmente fora, o esquerdo está sincronizado. Se eu trocar agora, fechar meu olho esquerdo e direito, o direito está totalmente fora, tá? Então, meu olho de mira é o olho esquerdo, meu olho de preferência é meu olho esquerdo. Se você já foi no oftalmologista e você sabe qual é o seu olho de mira, você vai perceber que o seu olho de mira é aquele que tem mais foco visual, tem mais acuidade visual. O seu olho não preferido é aquele olho que ele tem uma maior distorção, que você precisa normalmente fazer as maiores correções se você usa visão corrigida, né? Se você usa óculos ou lente, tá? Já uma dica, seu oftalmologista vai sempre corrigir seus dois olhos. Ele vai sempre se defasar porque é um procedimento normal que nós temos. Se a gente tentar manter a mesma acuidade para os dois olhos, isso naturalmente vai se alterar depois em função do tempo, tá bom? Mas vamos lá, seguindo. E o que é interessante a gente ter a visão binocular? O que muda para nós? Muda em dois aspectos. Percepção de profundidade. Então ele vai melhorar a nossa percepção para 3 dimensões. Essa é uma das características. A outra característica é que a gente amplia o nosso foco visual. Então tem um outro teste que é legal fazer. Você coloca lá, estica os seus braços à frente, né, faz assim com os dedões e vai abrindo, aqui não vai caber na webcam, mas vai abrindo esse teu braço até você chegar ao máximo possível, só que tente perceber com os seus olhos o seu dedão, tá? E você vai perceber que mais ou menos o seu campo visual vai ser um pouquinho menos de 180 graus. E depois façam o seguinte, agora fechem um dos seus olhos, mantenham o outro aberto e façam a mesma coisa. Vocês vão perceber que se vocês forem, né, separando, você vai ter ali um raio de talvez 130, 140 graus de visão. Então se você não tem um dos olhos sendo utilizados, a perda que você tem em termos de campo visual, ela é muito grande, tá? Então você pode perder em torno ali vai de uns 60 graus mais ou menos visual se você não fizer uso dos dois olhos. Então essas são as características relacionadas à informação que nós temos binocular. Mas mesmo sem informação binocular, em função da aprendizagem, a gente consegue, né, algumas pistas que nos são dadas visualmente, identificar questões de profundidade. Então tem o tamanho da imagem, as imagens quando estão mais próximas, a gente fala, né, quando elas estão quando as imagens são maiores de um objeto, então significa dizer que aquele objeto está mais próximo. Se aquele objeto vai diminuindo de tamanho, ele está ficando mais distante. Sobreposição parcial de imagens. Então, quando tem um objeto que está à frente do outro, quando há sobreposição de uma imagem em relação a outra, a gente sabe qual objeto está mais próximo e qual está mais distante. A sombra de um objeto também vai me dizer se ele está mais perto ou mais longe.
textura, aquela perspectiva linear, né? Se você olhar para uma rua que é bem contínua, vai longe, você percebe aquela perspectiva dela ir afunilando, afunilando, afunilando. Então você tem uma noção também dessa distância. Então todas essas são dicas que nos dão referência de profundidade e de percepção espacial, de distância de alguns objetos, sobreposição de alguns objetos. Obviamente a figurinha que eu coloquei ali no lado direito, não sei se vocês perceberam, elas brincam com essas dicas, porque elas criam uma ilusão baseado nessas percepções que nós criamos em função da nossa experiência. Tá? Na nossa próxima aula, na nossa aula de funções perceptivas, eu vou trazer várias imagens como essa de ilusão, percepção e explicar como e por que isso tudo acontece. Na sequência, esse estudo mostra a importância que a visão binocular tem. Então a tarefa também era agarrar bolas de tênis que eram lançadas por uma máquina numa situação de visão binocular, utilizando os dois olhos, e numa situação de visão monocular. Ainda foi utilizado um óculos de cristal líquido que ele faz um fechamento, tá, dessas lentes. Ele fecha, você passa uma corrente elétrica nesse vidro e esse vidro fica opaco. A pessoa perde a informação visual. E essa oclusão aconteceu em períodos de 20 milissegundos, 50 milissegundos e 80 milissegundos, intercalados com 20 milissegundos. Então o que a gente teve? Olha o gráficozinho ali na direita dos resultados. Quando nós temos a visão binocular, a despeito de eu utilizar a visão completa, de eu utilizar uma janela temporal de 20 milissegundos com a informação, 20 milissegundos sem, ou 20 milissegundos com a informação, 50 a 100, ou 20 milissegundos com a informação e 80 a 100, o desempenho permanece o mesmo. Ou seja, com os dois olhos a pessoa consegue colher informações suficientes para ter um bom desempenho em termos de pontos, acertos para pegar essa bolinha. Agora, quando eu tenho a visão monocular, já mesmo na visão completa, eu já tenho um desempenho inferior. Na medida em que eu vou reduzindo ainda mais essa informação, colocando essas janelas de oclusão temporal, esse meu óculos de cristal líquido vai fechando essa minha visão, reparem que o desempenho vai caindo progressivamente. Ou seja, a visão binocular ela é importante para essas tarefas interceptativas? Sim, ela é muito importante. A ideia toda quando a gente fala de informação sensorial é que quanto mais informação sensorial eu tenho, melhor vai ser para o meu desempenho. Toda vez que eu retiro informação sensorial, toda vez que eu perturbo informação sensorial, eu vou perdendo em termos de desempenho. Esse outro estudo, uma tarefinha bem simples, a pessoa ela tinha que andar em uma determinada direção e daí tinha uma condição que era 0 graus que ela continuava em linha reta. Uma situação 45 graus, quando ela chegava num ponto, ela tinha que mudar 45 graus para andar. E numa outra situação, ela chegava e virava 90 graus, mudava de percurso. Em outra situação, ali andando, chegava num certo ponto e tinha um obstáculo de meio centímetro, 18 centímetros e 38 centímetros. Tinha que ultrapassar aquele obstáculo. Era utilizado também um óculos especial com essa mesma lógica do experimento anterior, uma lente de cristal líquido, que era acionado manualmente sempre que desejado pelo sujeito para abrir o campo visual. Então aqui era uma situação assim, ele olhava o percurso antes de começar a andar, era fechada a informação visual, então ele não via nada, e se ele apertasse o botãozinho, abria a informação visual para ele ver, se ele soltava, fechava. O que foi que aconteceu? As exposições durante esses percursos, essas variações, que eram feitas de direção e para ultrapassar um obstáculo, elas variaram de 1 até 2 exposições com menos de 1 segundo de informação. Então, para realizar essas situações de andar em linha reta, virar 45 graus, 90, passar um obstáculo de meio, 18 ou 38 centímetros, a pessoa simplesmente apertando o botão uma vez ou 2 vezes com um tempo de menos de 1 segundo, já era o suficiente para que ela conseguisse cumprir a tarefa. Tá? Então, o que a gente mostra aqui? A gente mostra que, olha, a informação visual é muito rica e muito rápida. Você bateu o olho, você viu o que precisa fazer, já colheu informação suficiente para guiar o movimento e você pode seguir. Na verdade, no dia a dia a gente já percebe isso. Você quando está andando, conversando com alguém, de repente você está numa rua, vai subir o meio-fio, você olha o meio-fio, já sabe mais ou menos onde ele está, continua conversando, ultrapassa aquele meio-fio e vai. Ou passa por uma porta, entra em um elevador, vira e muda uma determinada direção, desvia de uma pessoa que está andando ali. Você não fica simplesmente, né? Opa, o meio-fio está ali, você vai olhando o meio-fio, passa o meio-fio e vai. Uma criança faz isso, porque ela ainda está em uma fase de aquisição de toda essa percepção. Mas um adulto já não faz mais isso. Então mostra que a informação visual é muito rica, muito rápida e muito importante também nessa regulação. Vista toda essa parte, então nós trabalhamos com todas as informações proprioceptivas, trabalhamos com todas as informações estereoceptivas e tem uma curiosidade aqui, né? Até acabei não perguntando para vocês no início da aula de informações sensoriais,
Quantas informações sensoriais nós temos, né? Quantos sentidos nós temos? Normalmente o pessoal fala 5, quando eles falam das 5, eles estão falando das 5 estereoceptivas, tá? Mas na verdade vocês viram que só de proprioceptivas a gente pode dividir, fazer várias subdivisões. Só na estereoceptiva, se eu considerar ali o tato, eu esquadrinhar para nociceptores, termoceptores e mecanoreceptores, a gente já aumenta em 3. Então nós temos muito mais do que 5 sentidos. E entendendo a importância que as informações proprioceptivas têm, as importâncias que as informações estereoceptivas têm, a gente entra numa parte que é muito legal, que é chamada de integração sensório-motora. O que é a integração sensório-motora? Os estudos que eu vou mostrar na sequência para vocês, eles mostram o que acontece quando eu ocluo informação sensorial, quando eu tiro informação sensorial, ou quando eu perturbo informação sensorial. O que é o perturbar? Eu passar uma falsa informação. Então, meu sistema está acontecendo tal coisa com ele e eu falo que está acontecendo uma coisa diferente com ele. Então, o Jake e o Lechner, eles fizeram um experimento bem bacana, tá? Então, eles fizeram o seguinte, eles quiseram analisar a integração da informação tátil à informação visual na postura de Tandem-Hohlberg, que na verdade é você ficar com o pé para frente e outro para trás, é a posição de tandem que a gente fala, numa situação de equilíbrio. E daí ele fez o seguinte, ele colocou a pessoa para fazer essa tarefa numa situação com visão e sem visão. Se você tentar ficar em pé, paradinho, você fechar os seus olhos, você vai ver que de olhos fechados você oscila muito mais, você fica muito mais instável. Só que, ou seja, eu estou tirando informação visual, só que, olha que engraçado, numa situação em que eu fique sem informação visual, se eu aumentar a informação por meio de mecanoreceptores, por exemplo, o tato, né? E eu simplesmente tocar o meu dedinho de uma forma bem suave, eu só estou encostando ali do ladinho, eu consigo melhorar consideravelmente o meu equilíbrio, que é o que ele fez e está ali no meu gráfico à direita superior, no meu painel A. Tá? Então, o que nós temos? Olha, ali na direita eu tenho a situação sem visão, que é aquele gráfico em que nós temos uma barrinha maior, né, preta, e em branco nós temos, né, o sem toque, sem visão, é onde eu oscilo mais. Na situação ali que eu tenho sem toque e sem visão, eu oscilo mais. Sem toque e com visão, eu oscilo um pouquinho, mas já é muito menos do que sem toque e sem visão. No meio, eu tenho um toque suave. Então, mesmo na situação sem visão, mas se eu tiver um toque, eu já oscilo menos do que numa situação com visão e sem o toque. E numa situação com visão e com o toque suave, que é o meu branquinho ali do gráfico do meio, eu tenho um equilíbrio muito melhor. Ou seja, ali eu estou demonstrando que a informação áptica do toque, ela foi mais importante até do que a visão, que normalmente é uma fonte dominante. Mas alguns autores poderiam questionar esse estudo e falar, Vitor, se eu faço toque, eu estou fazendo um apoio mecânico. A pessoa, na verdade, ela está se beneficiando de um suporte mecânico, isso naturalmente vai fazer com que a pessoa oscile menos. Aí esses autores se anteciparam, eles fizeram uma outra situação. Pediram para a pessoa fazer um toque suave, que era a situação que eu coloquei, menos de 10 newton, só apoiar o seu dedo numa superfície, e fizeram uma outra situação em que elas apoiavam, faziam uma força mesmo de apoio, faziam um contato. E o que aconteceu? Esses são esses dados que tem ali nominados como força, tá? No eixo X, que são os meus dados da esquerda do meu primeiro gráfico. Aí nós temos, tanto na situação com visão e na situação sem visão, uma diminuição dessa oscilação, tá? Então, na verdade, esses estudos mostraram que, olha, as situações que eu tenho ali anteriores de toque suave, era só uma questão de apoio suave, não era um apoio mecânico. Então, mostra que a informação áptica, o toque, ele foi superior, ele aumentou a informação, passou uma informação de estabilidade para eu melhorar o equilíbrio. Já o outro estudo conduzido por Jake em 97, ele fez um apoio suave, agora com os olhos fechados, numa base com oscilação lateral, sem que a pessoa percebesse que essa base oscilasse. Então, ela pegou uma basezinha, né, ficava oscilando ali lateralmente, a pessoa colocava a mão, mas era uma oscilação muito pequena, a pessoa nem sentia essa oscilação, tá? E olha que engraçado que foi que aconteceu. Aí é o meu gráfico da direita inferior. Na situação 0, a plataforminha ela não oscilava, era uma situação controle. E era observada uma frequência natural de oscilação da pessoa de 0,3 Hz. Essa é justamente a frequência que nós oscilamos com os olhos fechados, é a frequência que a gente vai observar do COP, do centro de pressão. Agora, quando essa plataforminha oscilava em 0,1 Hz, olha que engraçado, a pessoa começou a oscilar em 0,1 Hz. Quando a plataforma ela oscilava 0,2, a pessoa oscilava 0,2. E assim foi sucessivamente até meio Hz. Ou seja,
a informação tátil, ela foi tão dominante, ela ficou acoplada de tal maneira que a pessoa ela foi guiada pela oscilação da plataforma. Aquilo que a oscilaçãozinha da plataforma do toque fornecia, guiou todo o sistema de controle postural e de equilíbrio da pessoa. Então esse estudo mostra que nós temos aqui aquilo que a gente chama de uma hierarquia dinâmica. Em algumas situações, algumas fontes sensoriais elas são mais importantes, elas guiam o movimento. Então, no início, a visão. Se eu retirar a visão, eu vou ter daí outra fonte sensorial emergindo, sendo como mais importante, mas em algumas situações eu posso suplementar, aumentar a quantidade de informações sensoriais e essas outras fontes sensoriais passam a ser as mais determinantes. Tá? Um outro estudo para mostrar essas situações foi feito por Woolacott em 86. Tá? Então aqui ela faz a manipulação que nós temos das informações visuais, em que ela simplesmente tira a informação visual. Nós temos a informação também visual feita por meio das paredes de uma sala móvel, então ela utilizou esse sistema ali que eu coloquei para vocês, que é o Neurocom, aquelas paisagenzinhas ali, aquela imagem que tem, ela modifica, ela vai também indo para frente e para trás e cria uma perturbação visual para a pessoa. E além disso, ela tem superfícies que são colocadas ali que se movem, tá? Então ela tem uma base de suporte, né, que é colocada ali como superfície fixa, o chão está imóvel, não se mexe, e ela tem uma base de superfície móvel que ela vai se movimentar e criar uma perturbação. Então, o que foi que elas mostraram aqui? Primeiro, elas compararam adultos com idosos, tá? Então, adultos, ali no gráfico, são todas as barrazinhas que nós temos mais branca, e idosos, aquelas barrazinhas mais cinza escura. Então, se eu olhar grosso modo e comparar o equilíbrio de idosos com adultos jovens têm menos oscilação, têm um melhor equilíbrio em comparação a idosos. Até aqui nenhum segredo. Se eu comparar também, a grosso modo, todos os dados ali que nós temos da superfície fixa com a superfície móvel, toda vez que eu criar perturbação na base de suporte, eu vou ter mais oscilação em comparação aos dados que eu não tenho oscilação na base de suporte. Se eu comparar agora, vamos pegar ali as 3 primeiras, né, e depois ir comparando também as 3 últimas ali de superfície móvel. Se eu comparar as situações de visão, eu tenho a visão, e comparar com as outras situações sem visão ou com ambiente móvel, em que a visão é perturbada, eu ter a informação visual é sempre melhor do que eu não ter informação visual. Se eu comparar a situação sem visão com a situação em que eu perturbo a informação visual, eu crio oscilações lá na parede, perturbar vai ser sempre pior. Então, conclusão de toda essa parte de integração sensório-motora. Primeiro aspecto, eu aumentar informações sensoriais é sempre positivo. Sempre que eu coloco mais informações para o meu sistema se basear e poder se orientar, é muito bom. Toda vez que eu retiro informações sensoriais, é muito ruim. Se eu retirar mais informações sensoriais e mais fontes, pior ainda. Se eu perturbar informações sensoriais, ela tem um efeito pior ainda do que eu retirar informações sensoriais. Porque eu estou passando uma informação que ela é errada para o meu sistema. Agora, se eu perturbar mais informações ou se eu perturbar e ainda retirar, aí é pior ainda. Aí meu sistema vai ficar muito mais instável do que o normal. Outro aspecto que é interessante, se porventura eu tiro a informação visual, o meu sistema ele precisa ainda tentar se manter equilíbrio. Então ele vai buscar outras fontes sensoriais, mecanoreceptores, aparelho vestibular, sinestesia. Ele vai se basear nessas outras fontes sensoriais para a manutenção do seu equilíbrio. Isso mostra uma característica que nós chamamos de uma hierarquia dinâmica. Alguns autores gostam de usar a nomenclatura de repesamento. Eu gosto de falar que nós mudamos o grau de importância que cada fonte sensorial possui no controle do movimento. Então pense que para cada tarefa, para cada situação que é criada, principalmente quando eu faço essas manipulações sensoriais, eu vou ter uma fonte sensorial que ela é mais importante, ela tem um peso maior. Mas se eu retirar essa informação sensorial, ou se eu perturbar ela, outra fonte sensorial passa a emergir. Eu posso suplementar, eu vou lá e coloco uma outra fonte sensorial aqui, essa pode ser a determinante. Nisso eu crio uma hierarquia dinâmica. Para cada tarefa, cada situação, a importância, os pesos que essas informações sensoriais vão tendo, eles vão se modificando. Então repare que nosso sistema de controle motor é extremamente dinâmico. Essa integração sensório-motora ela é muito dinâmica e vai se alternando o tempo todo.
Então nós temos a aferência sensorial utilizada pelo sistema de controle de forma integrada e sintonizada. Então lembre que a gente está recebendo todas as informações sensoriais ao mesmo tempo, isso de uma maneira sintonizada, organizada. Depois a gente vai estudar os modelos atencionais para saber como isso tudo é processado ao mesmo tempo, quem ganha as prioridades e quem não ganha. E quando há conflito entre informações sensoriais, existe essa hierarquia entre os sentidos para ajustar o controle motor. Normalmente, a visão é a fonte de aferência dominante em comparação ao sistema proprioceptivo e estereoceptivo, tá? Principalmente em movimentos manuais mais simples e manutenção da postura. Mas como eu falei para vocês, a gente pode, em algumas situações até da postura que eu expliquei, se eu coloco uma informação áptica, ela pode ser a dominante, como os estudos que o Jeica trouxe para nós mostrar. Tudo bem? Então essa foi a nossa segunda parte da aula de funções sensoriais. Nós entendemos então as contribuições das funções sensoriais no controle motor. Em especial nessa aula nós trabalhamos com a estereocepção, tato, audição e visão. Só uma pequena observação, nós não colocamos conteúdo relacionado ao olfato e paladar, que seriam as nossas outras duas estereocepções, porque elas não têm um papel direto também para o controle do movimento, pelo menos para aquelas habilidades motoras que nós vamos trabalhar aqui em educação física. Elas vão ter um papel mais importante para outras áreas. Então nós focamos justamente nas propriocepções e nessas três estereocepções, tato, audição e visão. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que ela tenha contribuído de alguma maneira para a sua formação. Mostrei para vocês, nós temos muito mais do que 5 sentidos, entram as nossas estereocepções, entram as nossas propriocepções e de uma maneira muito integrada, elas têm um papel muito importante para o controle do movimento humano. Nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.